Pessoal, vamos começar aqui então esse webinar. O objetivo desse webinar é mostrar um pouco sobre a otimização de e-mails com o Mautic, que eu tenho visto no grupo, ali no Mautic Brasil, aqui também no pessoal que chama a gente aqui no chat, que é uma dúvida que a grande maioria das pessoas tem, né, de como entregar bem o e-mail, como funcionam todas essas regras de entregabilidade, vamos assim dizer, né? Futuramente a gente vai lançar um curso sobre isso, um curso voltado somente nisso. Mas esse webinar vai pavimentar o caminho aí para o que vai vir a ser esse curso aí no futuro. Acredito que nesse mês aí a gente deva começar a lançar as inscrições também desse curso que é só voltado para utilização de e-mails. Aí, falar um pouco para vocês da PowerTik, né? A PowerTik, completamos aí 2 anos de estrada, né? Onde a gente está trabalhando exclusivamente com Mautic, todo santo dia, exclusivamente com Mautic, e isso vai dando bastante conhecimento para a gente. Olhando aqui com... Melhorou o som? Com os clientes, né? Com o que vem acontecendo no dia a dia do Mautic. E esse webinar foi justamente por isso, porque a gente viu que está tendo muita dúvida em relação à entregabilidade de e-mail, como que funciona tudo isso, né? Vamos aqui para o próximo. Acho que a grande maioria das pessoas não entendem como que funcionam as jogadas de entrega de e-mail, né? Do que vem a ser uma entrega de e-mail, né? E é engraçado porque as taxas de entrega, que é o que a gente mais escuta aqui no suporte, nos cursos que a gente faz, a pessoa fala: Luiz, minha taxa de entrega é alta, minha taxa de entrega é baixa. O que vem ser uma taxa de entrega, né? Como que funciona isso daí, né? A taxa de entrega é como que os provedores que vão receber o seu e-mail, como que eles vão avaliar a sua reputação. Então, sempre que você faz o envio de e-mail, uma série de fatores são avaliados, né? Como, por exemplo, quem está mandando esse e-mail, como que esse e-mail está autenticado, né? Se você está em alguma blacklist, se você possui um histórico anterior de envios, né? E tudo isso conta, né, como fator para que o seu e-mail chegue na caixa de entrada ou não. Né? Até eu destaquei aqui falando que às vezes você tem uma taxa de entrega de 100%, mas os seus e-mails acabaram indo para o spam, né? Que não resolveu nada ter uma taxa de entrega boa, né? Então, a gente tem que ficar atento na entregabilidade, né? E em como que esses e-mails estão chegando aí para os seus clientes. Por exemplo, né, o Spam Assassin, que é um filtro de spam, né, ele avalia uma série de fatores quando ele recebe um e-mail, a autenticação desse e-mail, como é que está escrito o conteúdo, para onde está apontando os links que estão dentro desse e-mail, se você já enviou e-mail anteriormente para esse contato, qual foi o engajamento desse contato com os e-mails anteriores, né? Então, tudo isso é avaliado, né? Então, a gente tem que observar bem como é que funciona um filtro de spam, né? E como que eu tenho que passar por esse filtro de spam para conseguir ter uma entrega boa de e-mail, né? Aqui eu pergunto, né? Se a sua taxa de entrega está sempre em 100%, né? Então, se eu envio o e-mail, é óbvio que o provedor vai receber. Pessoal, eu vou mudar aqui então o microfone. Eu já volto, pode ser? Pessoal, mudei aqui o microfone. Melhorou? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui então. Ainda falando sobre filtros de spam, né?
A entregabilidade, ela garante que o seu e-mail chegue até o filtro de spam, né? Então, você tem que primeiro alcançar o filtro de spam. A segunda barreira que você vai encontrar é passar por esse filtro de spam, né? Então, você tem que garantir que as suas mensagens vão chegar até o filtro de spam através da autenticação do e-mail, que a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona essa autenticação. E depois que você superou a barreira aí da autenticação, de a sua mensagem chegou no filtro de spam, uma série de fatores vão ser avaliados para que o seu e-mail chegue na caixa de spam, ou vá para a caixa de promoções, ou chegue na caixa de entrada. Ou até mesmo seja rejeitado, né? Mesmo passando pela autenticação, o seu e-mail ainda pode ser rejeitado. Quando a gente manda e-mail em massa, que é o que a gente faz aqui com o Mautic, às vezes, né, a gente acaba esquecendo de alguns fatores. Para que a gente está enviando, o que a gente está enviando, quando a gente está enviando, né? Qual é o meu objetivo desse e-mail? Né? A gente sabe na Powertic que quanto maior o seu objetivo, quanto mais pessoas você quer alcançar, menos e-mails você tem que enviar. Ou separe esses envie em lotes, né? É sempre assim, quanto menos e-mails, maior a probabilidade de você ter uma boa entrega desses e-mails aí, né? E continuando aqui, por exemplo, o principal fator aí que atrapalha o seu e-mail chegar é a plataforma que você está usando, né? A plataforma, ela tem que oferecer uma infraestrutura boa, né, em condições de uptime, de velocidade, desempenho, confiabilidade, né? E você tem que principalmente tentar o máximo possível ter o seu próprio IP, independente de qual plataforma você utiliza. O pessoal fala assim, Luiz, qual que é melhor? Spark Post, SageGrid, o Amazon? Isso é o de menos, assim, isso é o que menos importa. O que importa é a qualidade da sua lista, a reputação dos seus envios, né? E se você tem um IP dedicado, a reputação do seu IP, né? Se você não está em uma blacklist, se toda a autenticação está validada, e na Portic a gente faz uma validação quinzenal com os clientes, porque sempre muda um DNS aqui, um DNS ali. O DKIM, todo mundo usa DKIM, DKIM expira. Então, você não tem que usar o seu DKIM a vida inteira. Esse DKIM tem um prazo de validade, né? E outra, você tem que estar observando também como é que está a sua blacklist. Às vezes você, numa blacklist, uma blacklist, você não fica um mês inteiro nela. Você pode entrar nela de manhã e sair à tarde. Ou você pode ficar uma semana nela. Mas tem que monitorar o tempo todo. Já aconteceu aqui com alguns clientes de entrar numa blacklist de manhã e à tarde sair. Por quê? Porque o envio de manhã foi muito ruim, mas ele enviou de novo de tarde. Foi tão bom o envio da tarde que ele saiu da blacklist. Então, tem que acompanhar o tempo todo, né? Aqui a gente acompanha as campanhas dos clientes. Então, a gente observa muito essa variação entre blacklist, sai de blacklist. Às vezes você usa uma lista boa, a gente fala, envia a sua lista boa primeiro. Depois você usa, né, a sua lista ruim, vamos chamar assim, né? Aquela lista que você não sabe muito a procedência dela, ou que você importou recentemente, ou os novos contatos, né? A gente tem uma mania muito grande de enviar muito e-mail para os novos contatos, sendo que, na verdade, eu tenho que ficar muito atento aos novos contatos, né? Eu tenho que enviar e-mail para aquele contato estar um bom tempo na minha base e eu sei que ele engaja, que ele abre e-mail, que ele clica. É esse cara aí que vai pavimentar o caminho para os outros envios, né? É importantíssimo fazer uma gestão de bounce. Ninguém importa a lista aqui que tá assistindo nosso webinar, eu sei disso. Então, assim, tem que fazer uma gestão de bounces, porque é muito comum, às vezes, a pessoa fala assim, Luiz, eu tenho aqui um opt-in. O opt-in é batata, porque se você olhar para o seu opt-in, a maioria ali é bounce. Se você tem uma frequência grande de entradas de e-mails aí nos seus formulários, fica atento se o seu opt-in não está atrapalhando a sua reputação, né? E ficar muito atento mesmo a isso daí, né? E tentar fazer aí uma vazão de e-mails cadenciada, que na Powertic a gente controla quantos e-mails que os clientes enviam por hora, por dia. Por quê? Isso influencia muito. Se você tem uma lista muito boa, ok você enviar muito e-mail. Agora, se a sua lista não é tão boa assim, se você ainda está esquentando seu IP, se você ainda está começando a trabalhar com automação,
você não, às vezes você não enviou 5, 6 e-mails para toda a sua base ainda. É importante você enviar aos poucos, porque, como eu falei, você entra na blacklist de manhã, você sai de tarde. Ou o contrário, você está ótimo, daqui a pouco, pum, você entra numa blacklist. Então, separar essa vazão em lotes, né, e com esses lotes, você vai observando o que aconteceu, qual foi a consequência daquele envio que você fez. Então, se você tem 100 mil contatos, faz 5 lotes de 20 mil, por exemplo. E espera, você mandou os primeiros 20 mil e fala, nossa, mas estou numa blacklist agora, tinha muito e-mail ruim ali. Espera um dia e faz o segundo envio. A gente tem que, quem tem aí uma boa taxa de entrega, quem tem um bom envio, controla a lista desse jeito. Aqui a gente tem alguns clientes, por exemplo, que a gente separa os envios pelo provedor, se é Hotmail, se é Gmail. Primeiro a gente envia para um, depois envia para outro, para a gente poder acompanhar muito esse passo a passo do cara, para poder aumentar aí a taxa de abertura, de cliques. Então, como eu falei, são duas barreiras. Eu tenho que fazer o e-mail chegar, e depois que esse e-mail chegou, eu tenho que passar pelo filtro de spam ainda. E tudo isso acontece no começo, segmentando sua base, tendo uma boa estrutura de envio. Aqui a gente cuida, eu que sou responsável pela parte de infra, a gente cuida muito dessa parte técnica da coisa, de verificar o DKIM, verificar o SPF, verificar o DMARC. A gente passa todo mês ali o filtro do DMARC. E então, assim, é muito importante a gente tá observando todos esses detalhes todo dia, porque se você envia e-mail todo dia, você tem que ficar atento todo dia o que está acontecendo com a sua base, com a sua reputação, monitorar o IP ou os IPs, caso você use mais de um, observar esses serviços aí, qual que te oferece mais recursos. De novo, não é uma questão de melhor ou pior, mas é o que te dá mais recursos. Aqui na Partiga nós temos o nosso. Nós montamos um exclusivo para o Mautic, porque os outros serviços são genéricos, você pode utilizar para tudo. O nosso é totalmente 100% voltado a Mautic. Nós temos nossos próprios IPs, nós temos a nossa própria plataforma, que se comunica bem com o Mautic, e a gente tem total controle do que acontece ali exclusivamente para Mautic. Eu acho que se eu pegasse essa plataforma e eu usasse um outro sistema, acho que eu não sei se daria tão certo. Mas como a gente focou na ferramenta, a gente também focou desde da hospedagem, do servidor, até como que a gente vai treinar as pessoas, acompanhar as pessoas com o Mautic, e também como é que eu vou enviar o e-mail. Porque é um conjunto. Continuando aqui, outro ponto importantíssimo que você tem que pensar na hora de enviar o e-mail é o remetente, é você, como é que eu vou dizer, como é que você está com a sua base, a responsabilidade sua é maior ainda quando você envia e-mail em massa. Então, você tem que você não pode mandar muito e-mail, observar, por exemplo, Hotmail, Gmail, Yahoo, UOL, local web é uma dor de cabeça. Por quê? Porque eles são muito restritos, eles estão o tempo todo caçando quem é spammer e quem não é spammer. E a gente tem que entender o jogo deles para poder jogar o jogo deles. Porque senão o seu e-mail simplesmente não chega. Aqui na Portica a gente tem o Gustavo, que ele vira e mexe, está tendo contato com a local web, esse pessoal, para poder entender como é que funcionam os filtros para que nossos e-mails cheguem melhor lá. Se você parar para pensar, hoje em dia, ou a pessoa hospeda o e-mail no Office 365, que também é dor de cabeça, ou ela hospeda no G Suite, que é excelente, ou ela acaba contratando uma hospedagem HostGator, Local Web, que basicamente é a mesma coisa. Então, o público B2B, esse pessoal, as pessoas que têm empresa. Então, se você trabalha com esse público, se você não vai enviar tantos e-mails, Hotmail, Gmail, você vai trabalhar mais com o público B2B, você tem que entender como é que o servidor que vai receber esse e-mail funciona. Porque é muito restrito. Nós temos casos, por exemplo, de empresas que trabalham com lista branca de e-mail. Para a empresa poder receber o e-mail, eu tenho que mandar um e-mail lá para o TI e falar, TI, libera esse envio para mim, porque senão o e-mail não chega. Então, tem que fazer uma curadoria, você tem que ficar atento como é que as pessoas estão recebendo o seu e-mail, porque tudo isso é importante. A gente
a gente está num mundo hoje de disparos em massa, comunicação em massa, mas a gente tem que parar e observar também os grupos, os nichos, e como que esse meu disparo em massa vai impactar em cada um desses nichos, né? A gente faz muito isso aqui na Forte, que a gente fala, olha, quem são seus principais clientes, né? E a gente tenta o máximo possível fazer o e-mail chegar naqueles, né? Primeiro naqueles, depois nos outros, porque senão você dispara o e-mail para quem vai dar bounce, vai dar spam trap, e na hora de chegar o e-mail mesmo ali para aquele lead quente, seu e-mail acaba nem chegando, porque a sua reputação já ficou para trás, né? Então não adianta o provedor oferecer toda a estrutura, né, sendo que você não respeita às vezes boas práticas, você não respeita um devido cuidado com a sua base, com quem você está enviando, né? E você envia e-mails com lotado de link, com muita imagem, todos aqueles detalhezinhos que a gente sempre está batendo, né, na tecla que você tem que fazer. A gestão da sua base é muito importante mesmo, né? Você saber separar a sua base em contatos ativos e inativos é extremamente importante. Então, a sua reputação, você é responsável pela sua reputação. Então, saber segmentar, saber olhar, saber conhecer bem a base é o principal tópico, né? Aqui na parte que a gente fala, a gente tem que primeiro fazer a comida para depois querer abrir o restaurante. Então, antes da gente chegar no ponto de falar, olha, eu preciso de performance, eu tenho que olhar lá na base, olhar o segmento, olhar os e-mails, olhar quem abriu, quem não abriu, quem clicou, quem não clicou, quem faz X tempo que não clica, quem faz X tempo que clicou, porque a pessoa com o tempo ela esfria também. E lembrando, cada envio é único. O que você fez hoje não tem nada a ver com o que você vai fazer amanhã, né? Então, eu tenho que ficar muito atento a todos esses detalhes, né? E parte do remetente, quem está enviando, ter que fazer essa gestão, fazer essa curadoria com a base, né? De segmentar bem os contatos, excluir os bounces, remover os spam traps, né? Verificar ali o engajamento, às vezes até refazer todo o processo de opt-in. A gente teve um cliente recente que começou a ter muita pessoa, o nosso provedor achou, né, muitos envios de marcação de spam. Então, falou para ele, olha, cessa esses envios aí, vamos fazer uma campanha de opt-in, né? Só que daí você tem que lidar com esse dilema, né? Você vai pegar a sua base, sei lá, 50 mil contatos, e você vai refazer um opt-in com eles, você vai sobrar uma fatia só dessa base. Só que aí entra na qualidade, né? Ou você tem a quantidade ou a qualidade. É muito difícil as duas andarem juntas. Então, eu falo assim, olha, você quer realmente que seu e-mail seja entregue, você quer ter uma alta taxa de clique, então você vai ter que fazer esse opt-in e mandar o e-mail para quem aceitou receber. Nossa, mas sobrou 5% da base. Beleza. Quer dizer que esse 5% está interessado. Os outros 95% só vão atrapalhar. Infelizmente é assim. É difícil a gente conversar isso, a gente abordar esses assuntos, mas quando você chega num ponto de otimização, você tem que olhar desse jeito. Você tem que ser bem crítico com a sua base, né? Aqui na Forte, por exemplo, a gente abre até a oportunidade para o cliente de a gente dar 2 IPs para ele, para fazer um envio bom e um envio ruim, vamos dizer. Olha, esse aqui é a lista boa, realmente boa, quem acabou de abrir um e-mail, e vamos fazer um outro segmento, uma outra campanha, um outro e-mail, e vamos passar ele por um outro IP que ele, talvez ali gere problemas, né? Então, eu tenho que olhar, eu tenho que analisar cada caso, né, que é o que a gente faz aqui, né? Nunca colocar tudo no mesmo bolo, às vezes nem usar o mesmo provedor ou o mesmo IP. Então, quando você chega no ponto da otimização, é tudo muito diferente, né? É tudo muito mais cuidadoso com as coisas, né? Porque a gente esquece, né, que assim, a gente está sendo vigiado o tempo todo pelos provedores. Gmail, Hotmail, Yahoo, o tempo todo, né? Eu falei, você envia o e-mail de manhã, à tarde você está em blacklist, de noite você sai da blacklist. Eles estão observando, eles estão vendo o que está acontecendo, né? Então, quando você começa a trabalhar com a entregabilidade, você começa, de novo, né, lá de trás com a segmentação, os cuidados técnicos, quem que você vai enviar, o opt-in, né? Aí você vai alcançando
um patamar otimizado do seu envio. Aqui, a gente tem casos aqui de 6 meses que demorou para que realmente engajasse, começasse a receber bem e-mails, deixamos uma boa fatia da base para trás, né, de gente que realmente, olha, eu gastei lá no meu Facebook para conseguir esse lead, ok, mas não dá retorno, não adianta, só vai atrapalhar quem dá retorno, né? Então, saber olhar esse olhar, né? Aqui o Danilo perguntou de mandar de 2 IPs, assim, você pode mandar de quantos IPs quiser, né? Tem gente que opta por ter um IP só que é complicado num IP só você fazer gestão de lista quente e fria, porque no fim das contas vai sair do mesmo IP, né? A reputação, se você tiver 2 IPs, por exemplo, você tem que manter uma frequência de envio nos 2 IPs, né? Não tem problema nenhum. Esses envios compartilhados, por exemplo, na verdade é isso, né? Você tem vários IPs quentes que fazem bastante envio. O problema é que quem está enviando ali é ruim, mas assim, a ideia é muito boa, né? De você ter vários IPs e você controlar bem cada um deles, né? O nosso IP da PowerTip é assim, eu tenho uma lista para cliente, eu tenho uma lista para as pessoas, eu tenho um outro IP que a gente usa aqui que é para fazer opt-in, que geralmente gera muito bounce, aquele cara que faz 1 mês, 2 meses, que eu não mandei muito e-mail, não saquei qual que é a dele ainda. Então, eu tenho, por um lado, uma taxa de entrega enorme no IP, porque eu faço poucos envios, e os envios que eu faço são certeiros, não tem nenhum bounce, não tem nenhum spam trap. E eu tenho outro IP que não é que eu tenho menos cuidado, mas é que eu uso para o dia a dia, que eu uso para fazer opt-in, que eu uso para fazer opt-out, que eu uso para fazer enviar newsletter, né? Enfim, aquelas pessoas que acabaram de entrar. Então, eu só tenho que ter um cuidado com o meu domínio, né? Eu não posso também queimar o meu domínio. Tem gente até que usa outros domínios, né? Vamos supor que você usa um portic.com, por exemplo, e portic.net. Há até quem faça isso. Apesar de não ser muito recomendado, mas você trabalha com 2 domínios diferentes, 2 IPs diferentes, e com o tempo você empurra o lead de um domínio para o outro, vamos dizer, né? Depois que você testou, validou. É a mesma coisa de fazer uma validação lá no iPort, uma validação, mas você faz uma validação mais ao vivo, mais controlada e mais segmentada, né? Então a gente fica atento, né, nesses detalhes de por onde está saindo o e-mail, né? A gente tem caso, por exemplo, que ainda não é tão recomendado, que é você mudar o provedor. Ah, eu vou mandar o e-mail pelo Elastic e-mail, um broadcast gigantão, o que sobrar ali de bounce, né? Aí depois eu vou pôr no Amazon. Aí nesse caso é ruim, porque cada hora o Elastic e-mail vai mandar de um IP, cada hora o Amazon vai mandar de outro, né? Então, nesse caso, não funciona. Caso você tenha 2 IPs dedicados e saiba que, olha, esse aqui é o bom, esse aqui é o ruim, você consegue caminhar melhor aí o seu marketing, né? Lembrando também, pessoal, aqui falando sobre IP, né, sobre a entregabilidade, né? O que é essa tal de entregabilidade, né? Que a gente sempre ouve falar. A gente vira e mexe, assiste o webinar disso. Eu gosto muito de ler os artigos, principalmente dos blogs aí dos principais ESPs aí, do Spark Post, SendGrid, o Amazon não escreve, né? Mas o que eles estão abordando e quais são os caminhos que eles estão encontrando para conseguir uma boa entregabilidade, né? A entregabilidade, né, ela refere-se ao conjunto de configurações e estratégias baseadas em boas práticas, reputação de IP, né, de domínios, etc., para que você consiga alcançar a caixa de entrada. Lembrando da primeira barreira, que é a parte técnica, que é a autenticação, a segunda barreira, que é o filtro do spam, e esse filtro de spam que vai posicionar você na entrada, no spam, nas promoções, na aba de fóruns, etc., né? Que na parte que é engraçado, porque às vezes a gente manda e-mail, a gente usa o G Suite, quando a gente recebe e-mail, eu me cadastro, né, nas bases, às vezes, do mesmo remetente. Tem um e-mail que chega na caixa de dentro principal, tem um e-mail que chega em fóruns, tem outro e-mail que chega em promoções. Então a gente observa que não está fixo ali
o remetente, né? Tá fixo o conteúdo do e-mail. Né? Então, é o conteúdo do e-mail que me posiciona. Tá aqui o link do meu webinar. É sempre em fóruns que cai. Acho que eu nunca recebi um e-mail de webinar em outra aba que não seja em fórum. Não sei por que o Gmail coloca um e-mail com as palavras webinar sendo um fórum. Mas é interessante você observar isso, né? O GitHub, por exemplo, o GitHub, eu recebo as notificações do GitHub em fórum, mas quando o GitHub me manda, por exemplo, a fatura, cai na caixa de entrada. Quando alguém menciona, né, quando alguém me menciona e vem o meu nome no e-mail, cai na principal também. Então, eu sempre observo, sabe, como é que esses caras estão trabalhando, o que eles estão fazendo ali para poder posicionar melhor esses e-mails, né, para alcançar essa tal da entregabilidade, né? E é engraçado que cada uma dessas caixas de e-mail são inbox também, né? Então, eu tenho a minha caixa principal, que é que eu mais olho, mas na aba promoções, na aba fóruns, atualizações, eu também tenho que me posicionar ali de acordo com o conteúdo que eu estou enviando. Eu nunca vou alcançar só a principal, é impossível isso, né? Então eu tenho que observar cada uma dessas abas, cada uma, como que o Gmail trabalha, como que o Hotmail organiza isso. O Hotmail é muito mais criterioso para organizar, né, esses e-mails baseados no conteúdo. O Yahoo, a gente vê que o Yahoo não tem muito filtro, assim, o Yahoo ou é spam ou não é, fora isso ele não faz mais nada. E cada provedor tem as suas práticas, né? Você tem que observar, né, o que o seu cliente, para onde o seu cliente está enviando, aonde está o maior número de envios, e tentar observar isso daí. Eu sei, por exemplo, que um e-mail do Gmail muito bom no Gmail não funciona no Hotmail. Um e-mail muito bom para o Hotmail funciona para o Gmail. Então, aqui na PowerTip, a gente tenta aconselhar um pouco os clientes nesse sentido. No Hotmail, por exemplo, você tem que ter muito mais texto do que no Gmail. O Gmail não é muito observador em relação ter mais imagem, ter menos imagem, ter mais texto, porcentagem de texto. O Gmail não é muito. O Hotmail já é muito mais crítico em relação a isso. Então, às vezes, o mesmo e-mail que você manda, como é que eu vou dizer assim, né? Esse esquema de analisar esse e-mail é importante. Eu não posso pôr todo mundo no mesmo saco e falar, todos os provedores se comportam desse jeito. Então é interessante a gente observar, né? Outro fator interessante aqui da entregabilidade, volume e frequência, né? Quando você fala de envio de e-mail, eu tenho que ter a famosa constância, né? Eu tenho que estar sempre enviando, sempre. Caso você tenha um IP fixo, se você ficar 48 horas sem enviar um e-mail, você já tem problemas. O envio não vai ser tão bom quanto o anterior. A gente vê muito isso aí, pessoal, que fala, pô, Luiz, eu tenho um IP dedicado em tal lugar, tem hora que eu envio, entrega bem, tem hora que eu não envio, não entrega. Justamente por isso, porque tem hora que você manda, tem hora que você não manda. Se você mandar sempre, você vai entregar bem sempre. Né? Então, essa frequência, ela é muito importante, né? Porque você consiga sempre entregar bem. Eu vou mandar uma newsletter. Tá certo que às vezes a gente quer mesmo mandar um e-mail rápido, né? Eu quero mandar, nossa, eu acabei de publicar, eu que publico no blog do Malt, que publico no blog da PowerTik, eu gosto de mandar, né, esses e-mails. Mas eu sei que se eu mandar para todo mundo uma vez, não adianta, não vai entregar bem. Então eu tenho que separar um grupinho hoje, um grupinho amanhã, um grupinho depois da manhã. Aí todos os dias eu estou enviando e-mail, todos os dias tem abertura, todos os dias tem clique. Então assim eu consigo sempre fazer os meus e-mails chegarem melhor. Quando eu envio um e-mail de um webinar, alta taxa de clique, né? Alta taxa de abertura. Por quê? Porque o meu e-mail de newsletter pavimentou esse caminho para mim. Né? Aqueles 1000 por dia, 1000 e-mails hoje, 1000 e-mails amanhã, 1000 e-mails depois da manhã. Ao longo do mês, você fala, nossa, mandei 70 mil e-mails, 80 mil e-mails ao longo do mês, separadinhos por dia. Então, esses e-mails que você faz, são e-mails em massa ou e-mails mais constantes, se eles forem bons, né, vão pavimentar os seus caminhos para quando você mandar um e-mail transacional, o seu e-mail chega. Então, aquele caso clássico, né, que é o que a gente mais briga aqui, que é esse caso do webinar, por exemplo, ou caso você tem que mandar um e-mail muito crítico. A gente fala, você fica 15 dias sem mandar um e-mail e hoje você decide fazer um webinar às 9 horas
e quer mandar um e-mail agora, quer que todos os e-mails cheguem até às 9, né? Você tem uma série de fatores, isso, uma série de fatores aí, e você quer que esse e-mail chegue até às 9 e quer que todo mundo abra esse e-mail. Não é assim que funciona, né? Você tem todo um processo aí de como que o seu e-mail está sendo recebido, como que cada provedor está recebendo seu e-mail, como que as pessoas estão engajando com seu e-mail, né? Então, isso é um processo. O seu webinar da semana que vem começa hoje. Hoje você começa a enviar uma newsletter, amanhã outra, depois da manhã outra. Esquentou esse seu IP, você tentou mandar só para quem realmente abre. Aí, a hora que você mandar para aquele grupinho específico, lá, olha, eu vou fazer um webinar agora. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um sistema que cabe 100 pessoas, né? Que é esse que a gente usa aqui do Zoom. Esse plano nosso cabe 100 pessoas. Eu nunca vou mandar um e-mail para minha base inteira. Por quê? Porque vai queimar minha cara. Se todo mundo quiser abrir, né, não vai conseguir. Então não adianta eu mandar um e-mail para minha base inteira, sendo que o sistema que eu estou usando que não vai aceitar. Ah, Luiz, mas é só uma fração que vai ver, né? E aí que está o problema. Eu sei que uma fração que abre e eu mandei para minha base inteira. Por que eu não mandei para a fração? Porque é só você segmentar no Mautic quem assistiu os últimos webinars, quem está sempre visitando o seu blog, quem abriu e-mail nos últimos 15, 20 dias. Geralmente, é essa fração aí que vai vir assistir o webinar. Aquele cara que faz 6 meses que não vê sua cara, ele não vai abrir, não vai assistir seu webinar. Então, para que vai mandar um e-mail para ele? Então, é sempre a gente observar melhor, né, esse comportamento nosso de envio e para pensar, né? O envio do webinar da semana que vem começa amanhã. A newsletter de amanhã, de sábado, de domingo, de segunda, vai pavimentar para o dia do webinar eu mandar lá 600, 400 e-mails. E esses 600, 400 e-mails eu vou ter pelo menos mais a metade de taxa de abertura. Né? Mas começou hoje, começou amanhã, começou ontem no envio que eu fiz ontem, e assim vai. Você tem que pensar nisso. Eu tenho que mandar e-mail todo dia, eu tenho que mandar bem, eu tenho que mandar para quem abre, né? Não existe imediatismo nesse ramo. Infelizmente, não é assim. A gente não consegue. A gente tem que trabalhar muito isso com os clientes e colocar na cabeça do cara que, olha, você quer mandar um e-mail sexta-feira, para o cara acessar o seu webinar sexta-feira, 5 horas da tarde. Então, na segunda-feira, você começa a mandar e-mail, manda e-mail todos os dias, vê quem que abriu o e-mail nessa semana, só manda e-mail sexta-feira para essa turminha aí. Então, é difícil fazer isso, né? Porque você tem uma base grande, você tem um público gigante ali, você fala, nossa, mas eu só consigo colocar 100 pessoas aqui, né? A gente tem uma frequência aí de 20, 25 mil acessos por mês no site. Eu tenho um sistema que cabe 100 pessoas. Eu tenho que saber da minha base. Olha, eu tenho uma base grande, mas eu sei que essa fatia acompanha o nosso blog, e essa fatia menor ainda vai fazer um curso, essa fatia menor ainda vai assistir um webinar comigo de noite. Então, eu tenho que ter essa noção, né? Eu tenho que ter essa noção de quem é a minha base e como que eu vou fornecer ou enviar esse conteúdo para esse pessoal. Né? E por mais que você faça opt-in, por mais que você faça duplo opt-in, você gerencia bounce, você foi lá, segmentou, fez um curso lá, não sei de quem, e falou, nossa, eu escrevi o texto do jeitinho que está no curso, está igualzinho, mais o texto de mais umas 1000 pessoas, mas tudo bem. Por mais que você faça tudo isso, pode ser ainda que uma 20% da sua base abra, porque você não pavimentou o caminho, você fez tudo certo, você só errou na entregabilidade. Você esqueceu lá que, nossa, não mando, faz tempo que eu não mando e-mail para essa base, né? Faz tempo que eu não pego ali os contatos que estão mais inativos, eu tento reativar eles. Então você tem que estar sempre mandando para quem abre. De vez em quando, você tem que mandar uns e-mails também para essa galera que não abre. Né? Tentar reativar esse contato aí. Então, isso vai fazer você entregar bem, isso vai fazer seu e-mail chegar, isso vai ajudar o sucesso da sua campanha, né, com o Mautic, né, e aqui está a frase que a gente sempre fala para os clientes, é a frase que eu mais gosto, é a frase que gera mais briga, né, que você está sofrendo hoje com o e-mail que você mandou ontem. Então, não, às vezes você está sofrendo hoje pelo mês inteiro de e-mail que está mandando aí e não está dando certo. Né? Não só tem que mandar e-mail todos os dias, mas eu tenho que mandar e-mail para uma turma boa.
Eu não vou mandar e-mail para quem não está abrindo. Não vou mandar e-mail para quem eu sei que não interage muito. Né? Aqui na parte, por exemplo, a gente até fala para o cliente, olha, ou você faz uma campanha que separa o bom do ruim, e você sempre trabalha com o bom, o ruim, de tempos em tempos, ou você exporta essa galera, valida aí no aeroporto da vida, depois não importa de novo. Ou você pega aí um período aí de feriado, um período que você fala assim, eu posso queimar aí meu IP por alguns dias, nesse período aqui, e trabalha com esses contatos ruins, né? Aqui a gente ainda consegue fornecer um IP para o cara fazer isso. Mas e quem não tem esses recursos? Quem não tem uma TI ali para ajudar o cara? Você tem que pensar nisso, né? Você tem uma base boa, uma base ruim, você vai jogar fora a sua base ruim, nem sempre você precisa pagar o contato, né? Mas você tem que tentar trabalhar com ele de algum modo para ver se compensa, não compensa, antes de ir lá realmente apagar, ou não, ou pôr numa listinha de mornos, por exemplo. Porque quando você começa a otimizar, aqui a gente sabe que o cara com a cabeça da otimização, quando a gente abre lá o Mautic dele e vê uma listinha chamada lista morna, que é aquele cara que não está nem quente nem frio. A hora que ele começa a fazer isso, nossa, eu fico tão feliz porque eu falo, ele entendeu o conceito. Ele tem a lista quente, 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 aquela lista que se mandar agora, a maioria vai abrir, né? Ele tem a lista morna, que geralmente é a lista quente de todo mundo, e ele tem a fria, né? Então, é nessas horas que você fala assim, esse malte que é um malte que o cara tá feliz. Ele entendeu que tem uma multidão de pessoas ali, mas que aquela lista quente é realmente quem ele tem que são as pessoas que estão ouvindo. A morna, geralmente é que não é bounce, que não é spam trap, é quem, sei lá, quem confirmou o opt-in, mas não engaja muito. E a fria, como eu falei para vocês, né, é aquela que ou você usa o OTP, ou você refaz o opt-in com esse pessoal, ou você valida aí no airport da vida. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a autenticação do e-mail, né? A autenticação do e-mail ela é composta basicamente de 4, apesar que às vezes tem até mais, né? Depende muito para quem você está enviando esse e-mail, mas geralmente você tem o DKIM, o SPF, o DMARC e o Return Path. O DKIM, né, o DKIM, ele é o responsável por assinar o seu e-mail. É uma assinatura virtual, é claro, mas o que ele faz? Ele garante que a sua mensagem não foi violada no caminho, de onde ela saiu até a hora dela chegar. Então imagina que você mandou uma carta para alguém e você quer ter certeza que quando a pessoa receber essa carta, ninguém leu o que está ali dentro. Ninguém leu, ninguém alterou, ninguém mexeu em nada. Quando a gente fala em segurança da informação, esse recurso ele é muito importante, né? De você não modificar nada no caminho. Você pode modificar antes ou depois, mas no caminho não. Né? Então esse DKIM, o Domain Key, ele faz essa assinatura, ele embala a sua mensagem e fala assim, olha, eu garanto que essa mensagem tá chegando aqui do jeitinho que ela saiu lá. Você tem o DKIM de 1024 bits e o DKIM de 2048. Né? A Microsoft gosta muito do 2048, mas tem um probleminha aí. Nem todos os provedores, aí o seu Godaddy, por exemplo, a Dona Local Web, eles não permitem que você lance um registro de KIM de 2048. O painel dos caras não aceita. E aí? Olha o problema que a gente tem. Aí você tem que pôr um de 2024 que a Microsoft não gosta muito. Então, se você não tem uma TI para olhar isso daí, para ficar de olho, para falar, olha, eu acho que ali você não vai entregar bem. Vamos colocar esse seu site em outro provedor de DNS aqui para poder adequar ele para sua entrega. Então, ficar muito atento aí a esses pequenos detalhes, que na verdade não são tão pequenos assim, né? O nosso sistema que a gente usa na parte interna, eu consigo rotear, inclusive, e-mail. Eu consigo criar um DKIM de 1024 e criar um outro de 2048 e usar os dois, dependendo de onde você vai enviar. Então, a gente consegue, aqui a TI consegue trabalhar para fazer a sua mensagem chegar e chegar bem. Né? Isso é muito importante, você ter esse back-end aqui, né? Aqui o Mauro perguntou quem usa o SendGrid precisa se preocupar. Esses provedores é o seguinte, né? O SendGrid ele vai usar o DKIM dele, não o seu. E isso atrapalha em alguns lugares, né? O Local Web não gosta muito disso.
Porque, vamos supor, imagina a seguinte situação. Eu envio uma carta para você, mas quem assina a carta é um terceiro. Então, por mais que essa carta chegue assinada, ainda é um terceiro, né? Você pode confiar, mas você confia desconfiando, entendeu? Outra coisa é realmente eu assinar essa carta e você conhece a minha assinatura e você, ó, chega a minha carta a você, você fala, nossa, tem certeza que foi o Luiz que escreveu isso daqui. Então, assim, ó, trazendo para o mundo real, né, esse conceito de autenticação seria mais ou menos assim, né? Uma coisa sou eu assinar a carta, outra coisa é o correio assinar a carta por mim, entendeu? Então, foi o que eu falei, você olhando, a gente sempre olha para quem está enviando. Eu nunca olho para quem está recebendo, como está recebendo, né? Que é o que a gente faz aqui. Fala, olha, não só tem que garantir, né, que aqui do nosso lado, o lado técnico da coisa, tá bem feita, mas eu tenho que garantir também que eu estou dentro das regras de quem está recebendo, né? Porque senão eu estou dentro das minhas regras só, mas eu não mando e-mail para mim, eu mando e-mail para os outros. Eu tenho que estar de acordo com a regra dos outros, né? Então a gente faz muito esse trabalho, né? E é um dos motivos que a gente não usa nenhum provedor externo, né? De a gente optou por desenvolver aqui dentro, de novo, é específico para o Mautic, trabalho direitinho com o Mautic, para adequar de acordo com essas necessidades que a gente vê no dia a dia aqui, né? Aqui na Portic, por exemplo, hoje a gente está enviando entre 6 e 7 milhões de e-mails por mês. Então a gente tem aqui um acompanhamento, né, um volume mensal suficiente para a gente poder ver onde entrega, onde não entrega, a gente entender como é que o que eu tenho que mudar para começar a entregar aonde não entrega, né? E é um trabalho que exige tempo, exige paciência, né, e exige volume de entrega. Com 100 mil e-mails eu não vou conseguir nunca validar nada, né? Eu vou ter que ter muito e-mail todo dia. A mudança que eu faço hoje demora uma semana para refletir. E aí fala, nossa, olha, refletiu, deu certo. Aquele provedor XYZ lá que de 1.000 e-mails que eu enviava, ele recebia 600, está recebendo agora 800, 900. Mas eu ainda tenho 100 e-mails para entregar lá ainda, então eu vou ter que continuar o meu esforço aqui de entender. E é nessa que a gente fica vendo detalhes de DKIM, nome de DNS, uma série de coisas que a gente tem aqui, que é o nosso dia a dia aqui de avaliar para que cada um dos clientes consiga entregar bem o e-mail, né? Às vezes até o nome que você usa no seu DKIM, o nome que você usa ali como subdomínio do Return PF atrapalha a sua entrega. O segundo passo é o SPF. O SPF é um framework de policiamento, né? Como assim? O DKIM, ele assina a mensagem, carimba ali a mensagem, para quando o destinatário receber essa mensagem, ele vê que a mensagem não foi violada. O SPF é o cara chato que fica olhando isso. Ele fala assim, nossa, eu recebi uma carta do Luiz, mas eu tô olhando aqui, esse aqui não é o endereço do Luiz. A carta assinada tá bonitinho, mas não é o endereço dele. Então, não vou receber essa carta, porque eu sei que o Luiz não vai errar o endereço dele. Então, o SPF ele fica monitorando a origem das coisas. Não, the king é a integridade, o SPF é a origem. E aí que está um outro grande problema, né? Quando você usa, por exemplo, um domínio, um servidor compartilhado, é que você às vezes não, você tem várias pessoas apontando para o mesmo lugar. Então, não só o fato de talvez alguns ali tenham uma má reputação, mas só o fato de várias pessoas apontar para o mesmo lugar, a Microsoft, o Smart Screen lá, não gosta disso. Gente, isso é fácil. Você pode enviar e-mail para o mundo inteiro, normal. Para a Microsoft, você vai ter que seguir regras que são específicas dela. Né? Então, por exemplo, só, um bobo detalhe. Existe o reverse DNS, o DNS reverse, que é o quê? Eu aponto um domínio para um IP. Quando eu faço DNS reverso, quando eu vou buscar informação do IP, eu tenho que cair nesse domínio também. Então ele vai e ele volta para o mesmo lugar. A Microsoft, se eu uso, por exemplo, o SendGrid, o IP que eu uso no SendGrid aponta para os domínios do SendGrid, não aponta para os meus. Né? Essa é a vantagem de você ter um IP dedicado.
O problema é que quando você compra um IP dedicado lá, ele continua apontando para o Sandy Grid, não aponta para o seu. Você só vai conseguir um IP desse jeito se você contratar uma VPS que permita que você faça isso. Alguns provedores nem permitem que você faça o DNS reverso. Então, um pequeno detalhe técnico desse atrapalha muito sua entrega na Microsoft, por exemplo, né? Que a pessoa fala, oh, meus e-mails chegam bem, meus e-mails não chegam no Hotmail. Olha, se você for ver nossa checklist aqui de possíveis problemas com um Hotmail, né? E foi o que eu falei, demora meses para que você consiga resolver todos tecnicamente ali, e falar, nossa, olha, fiz isso, deu certo, fiz isso, deu errado, fiz isso, não deu efeito nenhum, até que realmente você fala, nossa, agora a gente conseguiu achar um IP legal, um DNS legal, a gente conseguiu formatar os e-mails, a gente separou a base, as pessoas boas, agora você tem uma taxa de abertura de 70% no Hotmail, depois de 3, 4 meses aí trabalhando em cima disso. Então, um dos motivos que a gente optou por ter a própria estrutura é extremamente trabalhoso. Né? A gente até brinca, né? Fala assim, geralmente as pessoas contratam um VPS e tá rodando, né? E esse é só o comecinho lá, né? Tem uma série de coisas ali que vão atrapalhar muito ali se não souber fazer, se não souber fazer direito. Né? É um ótimo começo, é claro, mas não considere isso como um bom, considere isso como um começo só. Né? Então a gente tem que ficar atento. Né? Então, The King, ele assina a minha mensagem, o SPF, ele controla esse caminho, ele controla a origem e vê se realmente aquele IP específico pode mandar e-mails daquele domínio. Aí o Microsoft vai dar um passinho a mais lá no SPF, o pessoal chama de SPF2, né, que é um SPF dela, que faz o seguinte, ele vai lá e verifica se aquele IP pode enviar e verifica se o DNS reverso daquele IP aponta para o mesmo lugar. Então aí você começa a ter a parte técnica da coisa, que muita gente acha que é só criar um DNS lá adicionar lá o IP do servidor no SPF, tá tudo certo. Tem mais uma série de coisas que tem que fazer ali. Tem o PTR, nossa, tem uma série de coisas que você tem que colocar, que são específicas de provedores, né? Tem o DMARC, a Local Web, por exemplo, ela praticamente não recebe e-mail se ela não tiver o DMARC, né? Isso é importantíssimo, porque eu fico, às vezes a gente tem cliente que fala, nossa, meu Gmail, meu Hotmail tá bom. Mas quando você olha para o resto, né, o nosso painel do Part Cloud, por exemplo, ele mostra domínio por domínio como é que você está entregando as mensagens. Né? Quando você olha ali e fala, nossa, eu estou mandando muito bem para o Hotmail, eu estou muito bem para o Gmail, mas todo e qualquer domínio que seja de empresa, que colocou o e-mail no GoDaddy, colocou o e-mail no Local Web, usa lá o Locamail, né, o e-mail no GoDaddy, você não entrega. Né? Então, fica naquela. Às vezes a gente olha para um lado e gera uma cegueira do outro. Né? Eu tenho que ter alguém que me ajude a olhar o todo. Né? Então, a Local Web, por exemplo, se não tiver o DMARC, o que ele faz? Quando eu envio um e-mail, se o meu DKIM for violado no caminho, ou se eu estou enviando o e-mail de um servidor que não é autorizado pelo SPF a enviar o e-mail, eu tenho que reclamar isso em algum lugar. E é no DMARC que eu reclamo isso. O DMARC tem um parâmetro até o RUA. Né? Nesse parâmetro RUA, eu vou informar o e-mail. Né? Esse e-mail vai receber um resumo diário, né, de reclamações dos mais diversos servidores por aí. Se você não tem quem olha isso, você não sabe, porque é um relatório diário. Então, você fez 1 milhão de e-mails hoje, amanhã vai chegar um DMARC falando, olha, do 1 milhão de e-mails que você mandou, o Gmail reclamou de um grupinho aqui, ó. Você vai lá ver, é um cliente que migrou o DNS para outro lugar. Entendeu? Então, é importantíssimo. A local web, se não tiver, ela não recebe. Por quê? Porque o DMARC não informa bounce, nada disso. Ele só informa o que ele achou estranho. Ele falou, olha, eu estranhei esse envio. E o que fica interessante, você percebe que quando a pessoa não monitora o DMARC, grande parte dos problemas que a gente tem de reputação é porque a pessoa não monitora o DMARC. Está sendo informado para ela, olha, eu estou recebendo e-mails com o seu domínio de um IP tal, né? E eu estou recebendo aqui 1 milhão de e-mails que algum concorrente que armou alguma cilada aí, e a empresa não faz nada. Então a gente tem o DMARC, ele tem os seus modos, né? Você tem um modo
estrito dele, que diz o seguinte: qualquer e-mail que não esteja autenticado no DKIM e no SPF, você rejeita. Então, se você configura o seu DMARC desse jeito, você está com certeza atrapalhando um monte de e-mail que você está enviando aí de chegar, com certeza. Ainda mais quem usa o serviço terceiro. Vou dar um exemplo para vocês, né? Por muito tempo eu usei o DMARC no modo restrito. Ou seja, se eu não estivesse enviando e-mail do meu Gmail, ou se eu não estivesse enviando e-mail do meu Mautic, não era para aceitar nenhum e-mail que eu enviasse. Eu só esqueci do meu sistema financeiro. A gente usava um sistema financeiro que enviava e-mail para o provedor deles, né? Então acabou que os e-mails de cobrança não chegavam. Né? Mas a hora que veio na reclamação no DMARC, eu falei, nossa, olha, quebrei as pernas aqui, né? Diversos e-mails que a gente enviou por 2, 3 dias não chegaram. Então é importantíssimo quando você está numa situação de que sob ataque ou alguém está de sacanagem com você, ele está falando, eu estou enviando e-mail em nome da PowerTIC, que não é a PowerTIC que está enviando, você vai descobrir isso pelo DMARC. Né? Aí é a hora de você habilitar a chavezinha lá de rejeitar e falar, olha, DMARC, só aceite e-mails desse provedor, que é quando você informa no SPF. Então, essa autenticação ela é importantíssima, porque às vezes você tá com um problema desse aí, às vezes você tá direitinho o seu mouse, mas alguém tá sacaneando, alguém tá de má vontade com você de falar assim, ó, o meu e-mail entrega bem, mas tem um concorrente meu que criou um servidor bot lá e fica enviando um montão de e-mail no meu nome só para atrapalhar minha reputação, né? Em e-commerce acontece muito isso. Então, ficar de olho no DKIM, no SPF e no DMARC. E por último tem o Return Path, né, que não é aquele serviço que é excelente de certificação de IPs, né? O Return Path é quando der um bounce, para onde que eu vou mandar o e-mail de volta? E aí que está o problema, pessoal, porque olha só, eu mandei um e-mail para o José. O José não existe. O José, eu mandei um e-mail para o Gmail, josé@gmail. O josé@gmail não existe. O Gmail vai me informar, ô Luiz, você mandou um e-mail para o José, mas o José não existe. Só que acontece, eu não configurei o return path. Eu mandei um bounce, na hora que o Gmail vai me informar, dá outro bounce. Aí você acabou com a sua reputação de vez mesmo. Então, o return path também é importante, você configurar um return path que aceite as mensagens de volta, porque né, é importante você controlar o bounce. Né, e cai naquela, né? Enviar o bounce é um problema. É um problema de curto prazo. Você envia muito bounce hoje, amanhã, depois da manhã, segue o jogo. Agora, você não configurar o return path, você perde muito mais né, de autoridade, de reputação, quando o Gmail quer te informar de um bounce e ele não consegue te informar de um bounce porque você não configurou corretamente o return path. Quem usa o serviço como SendGrid, SparkPost, o Amazon, geralmente o return path cai para eles, né? Só que daí está naquela de novo, se eu for trazer para o mundo real. Eu mandei uma carta para o José, né? Acabou que o José ele não existe. Essa carta vai voltar para mim. Esse é o melhor cenário. Agora, e quando eu mando uma carta para o José não existe, essa carta ela volta para outro lugar. É estranho, né? Você fala, ué, eu recebi uma carta, mas eu não posso reclamar para a pessoa que está mandando, eu vou ter que reclamar para uma outra pessoa. No mundo real isso já é estranho, você não confia tanto assim. Por que no mundo digital eu vou confiar? Então, também tem um problema desse assim de para quem que para você está reclamando aí desse return path. Né? Se você olhar nos cabeçalhos do seu e-mail, né, aí do Gmail, do Gmail deixa você ver os cabeçalhos, né? Você vai ver que o return path às vezes não vai para o domínio que enviou. Né? Então é interessante você ficar de olho nisso também. Né? Então eu tenho que olhar o DKIM, que é a assinatura, o SPF, que é a procedência, o DMARC, que é essa validação aí em um canal de reclamação né, dos servidores, que vai te mandar um e-mail no final do dia com esse resumo das suas entregas. E o interessante do DMARC, tá, pessoal? Você só recebe o e-mail se tiver problema. Se você configurar o seu DMARC
e pôr lá o seu e-mail, e você não receber nada, tá ok, quer dizer que não tem problema. E o retorno teste, que é para quem eu vou reclamar? Né? Onde que eu vou reclamar? Que e-mail que eu mando, o Gmail vai mandar para onde falando que não tem bounce? Vai mandar para o SendGrid? O que o SendGrid tem a ver com essa história? Tem que mandar para o Luiz, não tem que mandar para o SendGrid. Então a gente tem que ficar de olho também nesses detalhes aí. Outro ponto importante, né, que a gente não pode deixar de lado é o design e conteúdo do e-mail. Né? O design do e-mail, a gente tem que ficar atento, não carregar muito. Né? Aqui na PowerTip a gente tem um jargão que a gente fala, olha, um e-mail não é uma página de internet. Numa página de internet eu posso usar CSS, CSS3, JavaScript, posso aplicar filtro, porque eu tenho um navegador ali que ele é muito capaz de exibir tudo isso. E mais, né, o navegador geralmente não modifica o que você fez. Quando eu vou para o mundo do e-mail, eu tenho esses dois problemas. Os leitores de e-mail não são tão capazes assim. Geralmente, o seu e-mail vai ser exibido dentro do iframe, às vezes, ou dentro de uma série de divs que já possui a própria formatação, vai misturar ali com a sua formatação e vai virar uma bagunça, né? Ou, o que acontece muito, é do próprio provedor, ele remove muita coisa. E nessa de remover muita coisa, ele pode quebrar o seu layout. Aí fica pior ainda, né? Porque daí não só eu não tenho muitos recursos para exibir, como vem errado ainda, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Quem usa, por exemplo, o Zorro meio, ele não é muito capaz com bordas arredondadas. Então você vai lá, monta um botão bonito pra caramba, assim, coloca a borda arredondada no botão, você manda pro Zorro, tá lá, botão quadrado. Mas Luiz, eu vejo o e-mail no navegador, o navegador consegue exibir, sim, mas o Zorro remove toda a formatação daquele botão com bordas arredondadas, né? Então ele modifica a sua mensagem. Então tem que ficar atento a isso também, né? E aí entra no segundo ponto da otimização, né, dos e-mails, que é um assunto que esse nosso webinar, que é não só eu me preocupar em entregar, mas eu tenho que me preocupar em como entregar, né? E como que a pessoa que recebeu tá vendo aquilo. Imagina quem faz o trabalho de logística numa loja americana, por exemplo. A loja americana, ela tem que garantir que você foi lá, fez uma compra, a sua compra chega no endereço que você mandou entregar e que chega bem, né? Tem que chegar direitinho, não pode chegar quebrado, não pode chegar arranhado, não pode chegar com a caixa aberta, enfim. Então, você tem que olhar todos esses aspectos, né? E que a gente fala, mandar e-mail é difícil? Não é difícil, desde que você tenha bons processos de envio de e-mail, né? E o design de conteúdo também é importante, porque se você monta um e-mail com muitos links, né, o seu e-mail parece um índice lembra do Yahoo antigamente, que era um índice, né? Aí é complicado. Outro fator interessante, evitar redirecionamentos em e-mail. A gente tem percebido aqui na Particle, né, que quando você manda um e-mail, sabe, aqui na Particle a gente usa o Bitly para poder encurtar o link, né? E a gente usa o white label do link do Bitly, né? É um subdomínio nosso. Quando eu coloquei no nosso subdomínio, ok, não deu problema nenhum. Mas quando eu usava o próprio Bitly e eu mandava um e-mail, caía o meu e-mail de teste caía no spam. Então até teve o dia da piadinha, porque falou, nossa, só de usar o domínio Bitly foi o suficiente para o meu e-mail cair no spam. A gente foi lá, o mesmo serviço, só mudei, só fiz o white label dele, coloquei lá gopowertic.com, mandei o teste, pum, caixa entrada. Então ficar atento a esses detalhes de design e conteúdo, né? Tentar usar tabela, né? Tentar, apesar de hoje tá tendo um movimento muito grande aí de otimização, né? De conteúdo, otimização dos leitores de e-mail, né? Alguns até já suportam div, suportam float, né? Então eu posso posicionar melhor ali os elementos na tela. A gente fala, né? Nada como fazer o feijão com arroz, né? Esse feijão com arroz sempre funciona. Então, a gente fala, você vai mandar uma campanha para impressionar, o que vai impressionar mesmo é o seu e-mail chegar, a pessoa clicar, né? Impressiona a pessoa no seu site, não no e-mail. Faça com que o e-mail chegue, né? Esse é o principal objetivo. Depois de um tempo, você vai conseguir impressionar.
Mas no início, vamos buscar alcançar as pessoas primeiro, depois a gente impressionar elas, né? Então a gente tem que ficar muito atento nesses pequenos detalhes. A regra que a gente tem aqui é, no máximo aí de um e-mail, a gente usar aí 40% de imagem. Né? O que é esse 40% de imagem? Né? Por exemplo, não necessariamente calcular ali, fazer uma conta, mas olha para o seu e-mail, se ele preencheu a tela inteira, menos da metade tem que ter uma imagem. O resto inteirinho tem que ser texto. Que entra aqui nos outros 60% do conteúdo em texto. E por conteúdo em texto, não conta tag HTML, link, não conta. Estou falando de texto, que está dentro do P e do H1, do H2, do H3, né? É o conteúdo mesmo, não... Que tem gente que fala assim, Luiz, eu contei aqui, ó, deu X mil palavras no meu e-mail. Tá ok, mas você contou todo o HTML, só de tabela ali, só de formatação de tabela, tem umas 300 palavras ali já, só para formatar o texto. E às vezes de conteúdo mesmo não tem nada. Tem 2, 3 linhas. Então a gente tem que saber contar, diferenciar isso aí, né? De visualmente, a maior parte do e-mail tem que ter conteúdo, né? A gente tem que lembrar que o Smart Screen da Microsoft renderiza o e-mail. A Microsoft faz um trabalho incrível nisso, né? A Microsoft ela é excelente em algumas partes, né? Nesse sentido de tecnologias, né? Talvez ela rodando não funcione bem, mas as ideias são muito boas. O Smart Screen, por exemplo, ele renderiza o seu e-mail. Então, se ele renderizar o seu e-mail e ver que tem baita uma imagem na tela ali, pronto. Não chega no inbox do Outlook, lá da vida do Live, do Outlook, etc. Ficar muito atento a isso. O Outlook Desktop, ele ainda é pior, né? Porque ele faz uma análise local ali também. Então, ficar muito atento a essa porcentagem de conteúdo. Lembrando que um e-mail ele é conteúdo, um e-mail é uma carta, né? Então, a gente tem que tentar escrever ali na carta, né? E é por isso que tem uma guerra muito grande de títulos. Às vezes, o título ajuda, né, a pessoa abrir o seu e-mail, mas de que adianta eu ter um título bom num e-mail que está no spam? Não vai resolver. Então, a gente briga muito nesse sentido, né? De fazer o e-mail mais textual, e aí vai da sua criatividade de fazer esse e-mail textual alcançar mesmo as pessoas. Se você for olhar aí esses grandes marqueteiros que a gente tem hoje em dia aí, a grande maioria tem lá uma foto do cara, às vezes tem a foto do evento, mas o e-mail é gigante. Tem muito texto ali, muito texto. E às vezes o texto que está ali é mais para encher linguiça mesmo, para compensar aquela foto que ele colocou. Porque o cara é esperto, o cara sabe que isso funciona. Então a gente tem que olhar esses detalhes. Aqui na Partir que a gente sempre preza por pro e-mail texto. Eu tenho alguns e-mails que a gente usa aqui de teste que são formatados. Tem e-mails que tem imagem. Algumas épocas do ano eu coloco a imagem do post do blog no e-mail de newsletter. Depois eu tiro, aí eu vejo que teve. Você vê que tem uma mudança ali de e-mail, né? Então é interessante, né, a gente observar esse conteúdo, né? Aqui, pessoal, tem um ponto também que a gente tem que abordar aqui no webinar, que é o tal do IP dedicado, né? A gente falou já da dedicação, a gente falou de lista, a gente falou de conteúdo, a gente falou de reputação, e a gente chega nesse assunto que é delicado também, que existe muito marketing em cima dele, mais para vender o IP para você, e às vezes você compra o IP achando que é uma coisa e é outra, né? Um IP, pessoal, um IP dedicado, ele é um filho que você vai ter, que você vai ter que cuidar muito bem dele, né? Não tem mágica ali, não tem receitinhas, né, assim, de como fazer isso realmente funcionar, né? O que a gente sabe aqui, por exemplo, é que se você envia 100 mil e-mails, sei lá, 200 mil e-mails, você tem que pensar no seguinte: se você manda pouco e-mail, você tem que mandar e-mail todo dia, né? Que a gente fala, olha, sua base manda menos de 100, até que não faz mal você ter um IP dedicado, mas você tem que mandar e-mail todo dia. Agora, se você tem uma base grande, tem 300 mil contatos, vou mandar aí quase 1 milhão de e-mails por mês, beleza. Né? Então, o seu IP vai estar sempre aquecido, né? Vamos dizer.
Mas para fazer o warm-up, para eu esquentar, acabei de comprar uma máquina no, não sei na onde lá e eu vou começar a mandar e-mail do meu IP dedicado. Aqui na PowerTik, a gente começa o mínimo de 6 semanas de monitoramento. Um mês e meio de monitoramento. E o que é esse monitoramento? Você vai enviar 10 mil e-mails por semana. Muito pouco mesmo. E 2 mil e-mails por dia, mil e pouquinho por dia. De pouquinho em pouquinho, na segunda semana, a gente aumenta mais 10 mil. Então, na primeira semana, 10 mil, segunda semana, 20 mil, terceira semana, 30 mil, e assim vai. Assim a gente consegue ir aumentando um pouquinho essa vazão de e-mails, removendo já os bounce, removendo quem não está abrindo, até que depois de 2 meses aí eu posso falar assim, olha, agora sim vamos começar a mandar e-mail em massa para a base inteira aí, para mais gente, mas tem que ter, olha, tem que pisar em ovos aí nesse começo de envio, né? O IP Warm-up só funciona para quem tem IP fixo, né? E a pessoa fala, Luiz, como é que eu faço para esquentar o IP? A gente fala, olha, envia muito pouco, mas envie todo dia e segmenta muito bem. Envia só para nata ali dos seus contatos, para aquela galerinha que você sabe que realmente segue você. Né? E tenta nos e-mails ainda conseguir engajamento. Pede para o povo responder. Olha, responda esse e-mail. Sabe? Tenta usar esses artifícios assim para realmente conseguir um IP dedicado aí, né? Fora isso, não tem problema nenhum você usar um IP compartilhado. A gente fala, criou-se um mito muito grande em cima do IP dedicado, que é a solução para tudo. Às vezes não, às vezes ele pode ser um problema também. Né? Então, a gente fala, se você vai enviar muito ou pouco, lembre-se que a reputação do IP é muito importante. Se você envia pouco, você tem que ter em consideração que pode ser que te atrapalhe, a não ser que você seja muito cuidadoso. Então, às vezes, compensa você dividir aí o IP com algum amigo seu, com uma outra empresa que você confia, que você sabe que também faz uma boa gestão de lista. Né? E juntos vocês conseguem fazer esse IP funcionar, né? O problema, eu falei, olha, não pode ter muitos domínios apontando para o mesmo IP, mas não precisa ser um só também. Né? Se você controlar bem isso daí, funciona muito bem. Quem trabalha com Mautic já há bastante tempo, lembra que lá no começo a gente tinha o Mandrill, né? A gente tinha o Spark Post nesse começo, né? Que o SendGrid tinha um plano gratuito também. E lembro que naquela época entregava muito bem o e-mail. O problema aconteceu quando popularizou muito isso e começou a vir um pessoal pesado enviando e-mail em massa sem controle nenhum. Aí foi que os próprios serviços começaram a controlar mais, o SparkPoint diminuiu o número de e-mails, o SendGrid parou de mandar e-mail gratuito, o Mandrill foi trabalhar só dentro ali do MailChimp mesmo. Quem é dessa época vai lembrar desse comecinho, que foi bem interessante, quando você tinha um IP compartilhado que funcionava muito bem, porque todo mundo ali estava preocupado em qualidade, né? Hoje, a gente está na cultura mais aí a gente vê isso nos clientes, a gente vê a procura que a gente, né, que não é muito nosso público, mas a gente vê que o pessoal quer mandar e-mail a roda todo direito. Né? E a gente sabe que isso não funciona, a gente sabe que não, esse caminho é um caminho muito difícil de trilhar, né? Então, esse aquecimento de IP, tudo que a gente conversou aqui no webinar, da base de contatos, das dicas de design, a autenticação, que ela é muito importante, né? Fica para vocês entendam, né, que antes mesmo de você apertar ali o botão ou de agendar o envio no Mautic, tem muita coisa que tem que ser feita antes. Muita coisa, muitos detalhes. Tem que chamar a TI, fazer reunião, né, observar. Depois de um tempo, tem que observar quais foram as consequências. Aqui a gente fala para o cliente, fala, olha, cada envio de massa que você faz tem uma consequência. E a gente tem que olhar isso aí e entender o que aconteceu. Então, se a gente sabe que, olha, esse último envio que você fez, no Hotmail, por exemplo, foi horrível. Você entregou muito bem no Gmail, entregou muito bem no Yahoo, uma série de domínios, mas especificamente no Hotmail foi ruim. Então a gente tem que trabalhar mais o Hotmail nos próximos envios, ou não envia, ou começa a segmentar melhor os e-mails do Hotmail e só envia para aquelas pessoas que realmente abriram, para que você possa voltar a ter uma reputação boa com eles.
Então, tem uma série de itens que você deve abordar para que você entregue bem seus e-mails, né? Essa parte de otimização, né, do Mautic, no Mautic mesmo você acaba não fazendo muito, mas acaba que a culpa fica no Mautic, né? Quem participa de alguns grupos sabe que aqui no Mautic Brasil eu trabalho muito em cima disso com o pessoal. Falar, cara, o Mautic ele não envia. O Mautic ele faz tudo, ele só não envia. Quem vai enviar é o seu SMTP. Né? E às vezes é ali que está o seu problema, né? E às vezes ficar mudando também de SMTP-A, SMTP-B também é bem complicado, né? Às vezes é bom você ter um bom começo, né, do que você ter um começo meia boca. Então a gente fala assim, olha, às vezes passa mais tempo segmentando sua base, pensando melhor nas campanhas, e comece suas campanhas já pensando nisso, em começar a separar as pessoas engajadas. Faz o envio de manhã, faz o envio à tarde, faz o envio à noite. Observa isso também, né? Tem um pessoal aí que trabalha muito com análise de entregabilidade, eles falam que existe os envios, vamos supor, um envio que demora 3 horas para ser realizado, né? Se os primeiros e-mails tiver uma alta taxa de engajamento logo no começo, favorece o restante do envio, né? Aí o que o pessoal faz? O pessoal quer acelerar o envio, quer enviar o e-mail em meia hora. Aí você atrapalha o problema da vazão, né? O que tem que ser feito? Você tem que, não faz mal demorar 3 horas para enviar um e-mail, desde que a sua base seja boa. Se a sua base for boa, você pode ficar o dia inteiro no e-mail, que vai entregar bem o seu e-mail. Então, às vezes a gente tem que observar em corrigir o problema e não ficar desviando dele. E um dos trabalhos que nós temos na Quartic, na parte de otimização, do acompanhamento, é resolver e mexer nas feridas difíceis. Né? Às vezes a gente conversa com os clientes e fala, olha, vamos pensar um pouco antes de enviar esse e-mail aqui, porque está difícil. A gente está vendo que já é o terceiro, quarto envio que você faz para a mesma lista, não tem uma taxa boa de entrega, vamos reduzir. Às vezes, reduzindo ali o povo ruim, o envio fica bom. Né? Então, observar melhor, observar com mais carinho assim, essa, essa parte. Né? Pessoal, esse webinar foi gravado, tá? Eu vou disponibilizar ele no nosso canal do YouTube também. Lembrando que a gente está lançando um curso, né? Quem vem acompanhando a gente no site e também aí na nossa lista, a gente está com um curso de Mautic, né? O carrinho está aberto para o curso. Quem quiser obter mais informações, é só acessar o nosso site, quartic.com. Vocês vão encontrar lá o menu treinamento, todos os detalhes do curso lá. A gente vai abordar muitas coisas sobre o Mautic mesmo em si, né? E futuramente a gente vai trabalhar um curso aí só sobre entregabilidade, que é uma área que muita gente tem dificuldade. Eu considero que é a área mais importante, né? Não adianta o Mautic funcionar, a campanha tá bonita, o e-mail tá bonito, se o seu e-mail não chega. No fim das contas é isso, né? Então, quem tiver dúvida, pode, eu vou publicar o vídeo, pode postar as dúvidas no comentário, tudo, tá? Eu salvei aqui todas as dúvidas que vocês enviaram, pode me chamar no Facebook também, pode chamar a gente no chat da Quartic e deixar lá a dúvida que os outros consultores também vão responder aqui, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. E no próximo webinar a gente vai falar sobre construção de e-mails, né? Que é o segundo passo desse, né? Esse é sobre otimização, né? Como que eu preparo o caminho, né? Depois que eu preparei esse caminho, aí sim eu vou montar o e-mail e montar esse e-mail de um jeito que ele vai chegar bem no Hotmail, no Gmail e em outros provedores, sabendo que cada um tem as suas particularidades, né? E como que isso influencia no Mautic, né? O que eu tenho, quais são as métricas que eu tenho que observar melhor. Enfim, o próximo webinar vai ser bem legal também, né? E quem quiser entrar no curso também, fica à vontade. O curso é uma turma limitada de 10 pessoas. São 6 aulas de 3 horas cada aula, né? E vai ser ao vivo ali, a gente vai fazer junto. As aulas serão gravadas para quem fizer ali poder assistir depois também. Porque às vezes na hora ali você está meio distraído, tá em casa, tá meio fora de... tá acompanhando, mas não tá 100% ali prestando atenção, né?
mas a aula gravada, vai poder assistir a aula depois também. E é um acesso vitalício, né? Você vai poder assistir essa aula quanto tempo quiser depois também. Bem legal para ter guardado isso daí, né? Tá ok, pessoal? Eu agradeço a todos vocês aí pelo tempo. Foi quase 1 hora e meia aí a gente foi conversando. E um abração e até a próxima.